Quando a gente olha atentamente para essa carta, a gente está vendo o arcano maior do dependurado. Ele está preso por um dos pés, de forma que o deixa estagnado, vendo o mundo de cabeça para baixo. E muitas vezes a nossa vida está exatamente assim. A gente se sente travado, repetindo as mesmas escolhas erradas, atendendo as mesmas pessoas que nos magoam, como se a gente estivesse amarrado a um padrão invisível. Mas o que o seu inconsciente não te conta é que a corda que o prende são as feridas do passado que você ainda não curou. É a dor antiga que está escolhendo por você hoje, no momento presente. Se você quer desatar esse nó e retomar o controle da sua vida, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Adriana Paula e esse canal se chama Tarô e Psique. Se você gosta de decifrar os mistérios da sua mente através dos oráculos e da terapia, já se inscreve e deixa seu like. O tema que a gente vai trazer aqui hoje é: por que a gente repete os mesmos erros? E como fazemos então para curar as nossas feridas emocionais e ter escolhas mais saudáveis, que estejam mais coerentes com aquilo que a gente sabe que está pronto para viver? Eu vou trazer aqui o oráculo Zen de Osho para a gente fazer algumas perguntas a esse tarô, de forma que a gente possa trazer para o nosso consciente aquilo que a gente às vezes não consegue acessar. Então a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é a pessoa que eu mais tenho medo de decepcionar quando eu tomo uma decisão importante na minha vida? Qual é a pessoa que eu tenho mais medo de decepcionar quando eu tomo decisões importantes na minha vida? Então, para essa primeira pergunta, vem a carta da harmonia. Essa carta representa copas. E essa copa fala sobre as nossas emoções. O quanto às vezes é tão profundo aquilo que eu sinto. Tem a ver com aquelas escolhas que eu fiz lá quando eu era criança, quando eu não queria desapontar o meu pai, a minha mãe, algum cuidador que eu tinha. Então, eu fazia escolhas que não eram coerentes com o que eu queria, porque eu queria agradar. Eu queria ser visto como um bom menino, como uma boa menina, como aquela criança obediente. Então, esse feedback e essa validação que esses cuidadores dão para essa criança é o que faz com que elas, no futuro, pense nessa pessoa e decida com base, às vezes nem nessa pessoa, né? Às vezes essa pessoa nem está mais aqui, em outras pessoas, como se precisasse de uma validação. Então essa carta da harmonia é como se dentro do coração dessa pessoa, tá vendo? Saindo esse feixe de luz, como se eu precisasse resgatar o que eu sinto no meu corpo quando eu vou fazer uma escolha. Essa escolha está ressoando com o meu coração, com aquilo que eu quero viver naquele momento. Essa escolha, ela está compatível com essa nova pessoa que eu me formei, que eu me transformei, que eu não sou mais aquela pessoa do passado, que precisava daquela validação. Agora eu sou uma pessoa com necessidades novas. Se eu mudo, essas necessidades também mudam, elas avançam comigo. E quando eu penso que uma escolha sai desse meu campo e ele reflete no campo de outra pessoa, eu preciso começar a me questionar o porquê ainda, mesmo agora como adulta da minha vida, que faz as escolhas, né? A gente que começa a escolher, ou deveria, daquilo que eu quero viver, mas de alguma forma essa pessoa está sendo influenciada porque ela não está ouvindo esse chamado. Esse ponto de luz aqui no coração, que reflete essa carta 10 de copas, fala que para eu estar em harmonia com esse meu desejo, com a minha alma, com aquilo que eu desejo viver, essa escolha não pode ser mais com base no outro. Ela precisa vir de um chamado de dentro. Então existe momentos que você precisa silenciar sua mente para entender que cada escolha que você faz, que cada escolha que você fala assim, poxa, isso aqui é com base na minha ferida, naquela que queria agradar. E agora eu fico tentando encontrar pessoas que vão validar as minhas escolhas. Mas às vezes as pessoas não sabem nem sobre as suas próprias vidas, que dirá da nossa. Então eu preciso trazer para o meu consciente, primeiro sentir qual é a emoção que eu sinto quando eu penso em escolher um curso, escolher se eu moro fora do país ou não, escolher se eu caso agora ou se o primeiro eu moro junto, seja lá o que for grande na sua vida. Primeiro que deva ressoar com você. E depois você, se quiser dividir com pessoas especiais, é uma outra coisa. Aquilo vai vir como um complemento. A opinião, uma conversa, um bate-papo, ou seja, com terapeuta, com amigos, familiares, mas não de pensar em alguém e decidir.
porque essa pessoa já teve chances de escolher os próprios caminhos. Ela errou e ela acertou. E agora, para você aprender sobre o futuro, sobre aquilo que você merece, que você quer viver, você precisa tirar essa escolha do outro para você também aprender esse caminho. O que tem ressoado agora com seu coração que você não tem ouvido porque ainda está ouvindo o que o outro gostaria que você vivesse? Então existe um pedido da nossa alma para que eu comece a sentir dentro do meu corpo, como se fosse um grande chamado forte para que eu consiga viver as minhas escolhas, mesmo que elas possam me trazer algum erro, porque é com esse erro que eu vou aprender. Esse outro também que me aconselha, ele também já fez as próprias escolhas e ele aprendeu. Então agora é tempo de eu aprender com essa escolha. E como eu faço isso? Sentindo o que o meu corpo sente quando eu penso se eu vou escolher ou não um determinado caminho. O que meu corpo diz? Nossa, eu fico tão apreensivo que eu sinto o meu estômago apertando. Então será que esse é o caminho? Ou será que quando você pensa nisso, apesar de todo mundo ir contra, você sente uma calma, uma paz no seu coração que chega a ser estranha, porque ninguém está de acordo com aquilo? Será que não seria o momento de você ouvir isso? Então aqui pede que você ouça e comece a aprender a ouvir esse chamado do seu coração, para que você não tenha mais um rosto, seja o balizador da sua escolha para aquilo que você quer viver, para que você traga para si. E aí você vai ter essa harmonia. O que eu desejo com aquilo que o meu corpo está dizendo e minha alma está chamando. É um grande equilíbrio, né? Nossa, agora eu já sei ouvir o meu próprio corpo. Então, esse seria um grande momento para você pensar sobre isso. A segunda pergunta que eu trago aqui para o tarô, para a gente trazer para a consciência essa nossa emoção, é: olhando para os meus últimos 3 grandes problemas, ou até decepções, o que eles tinham em comum e como eu colaborei para estar ali. Então, existem, às vezes, formas que a gente colabora para os problemas. A carta que vem é do rebelde. Olha que interessante, esse homem, ele está se livrando das correntes, ele cansou. Quem olha de fora diz que ele é ovelha negra, diz que ele foi contra todo mundo, ele não ouviu a família. Só que esse homem precisou se rebelar. Então, o que você na sua vida precisa se rebelar para que você entenda que alguns problemas você precisou se libertar? Então, se a pergunta é o que tinha em comum, de alguma forma eu colaborei para que eles acontecessem, é porque eu não fui rebelde tanto que eu deveria. Às vezes, o outro ou uma situação é muito dura para mim, e em vez de eu colocar isso, prefiro me calar. E aí o quanto dessa rebeldia às vezes faria sentido naquele momento, não de eu dar um grito ou de ter uma atitude que eu iria me arrepender depois, mas de eu falar e de pontuar e colocar limites necessários para aquela situação, para que a pessoa ou a situação compreendesse ali que agora sou eu que mando, sou eu que decido. Então, olhar para as decepções que eu tive no passado e perguntar o que elas tinham de comum. O que elas tinham de comum? Elas tinham de comum eu me silenciar para não criar conflito. Ela tinha de comum eu aceitar mesmo quando o meu corpo todo dizia para ir contra. Ela tinha de comum, em vez de eu me rebelar, eu aceitar só para continuar a ser aquele filho obediente que eu sempre fui. Então existem agora sinais que eu preciso observar, porque eu tenho escolhido a minha vida não só pensando no rosto, como sai a primeira carta, mas de alguma forma eu colaborei para que essas pessoas ou situações que ultrapassaram todos os limites, o que elas tinham em comum? Eu não me rebelei, eu não disse aquilo que eu gostaria de dizer, eu me calei, eu silenciei só para ser validado ou validada. Então aqui o que tinha em comum é essa falta de rebeldia para eu escolher com vontade, gana de que eu quero viver aquilo. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é, eu silenciei porque lá na infância eu lembrava, nossa, que criança boazinha. E hoje eu também quis ser essa criança. Então, como eu colaborei para aquela pessoa ultrapassar os limites? Eu não dei o limite para essa pessoa. E aí agora essa carta, ela vem para pedir para que você arrebente essas correntes que te prendem ao passado, a condutas que não são mais suas na vida adulta. Agora você precisa defender as suas ideias, seus desejos, porque você pode bancá-los. Então é necessário sair também dessa máscara de eu ser essa pessoa para agradar o outro.
E aí tudo começa a se transformar, porque agora eu não vou mais decidir com base no outro. Agora eu já sei sentir no meu corpo e sei que em alguns momentos eu vou precisar colocar limites saudáveis, senão o outro me atropela. Às vezes o outro tem um desejo que não faz parte do meu desejo e eu preciso ouvir isso. Se eu não ouvir o que eu quero fazer, ninguém vai ouvir. Então é um grande chamado para você olhar para si com essa percepção, tá bom? A terceira pergunta que a gente vai fazer para o tarô é: se a minha dor atual, esse momento agora, pudesse falar, qual momento do passado iria defender? A carta da política. Eu quis entender que a minha dor de hoje me faz sempre vestir essa máscara do político, daquele que se esconde por trás de um sorriso, mas na verdade eu não estou bem. E aqui eu uso cara de bonzinho, mas no fundo eu estou ganhando com isso. O que eu estou ganhando com esse momento de aceitar o que o outro coloca para mim? De ser aquela pessoa que esperam que eu seja, de atender às demandas do outro, de acalmar o desejo ou do meu pai, da minha mãe, mesmo que sejam idosos, da minha família que espera que eu siga uma profissão, de pessoas que esperam que eu tenha uma determinada relação com uma pessoa porque essa pessoa também faz parte da turma, de uma pessoa que, sabe, são tantos desejos de fora que aqui se minha dor falasse, ela diria: não seja mais político, deixe as pessoas verem o seu próprio rosto, quando ele está triste, quando ele está feliz. Você está gostando daquilo ou você dá uma risada só para ficar tudo harmônico, mesmo quando você está muito incomodado? Qual foi o momento do passado que você defende que era necessário usar essa máscara? Porque agora não é mais. Agora eu preciso olhar para essa necessidade que eu tenho de agradar, entender que às vezes eu também estou ganhando com isso. Às vezes até harmonia na família. Mas o quanto comprar uma briga de vez em quando para você seguir o caminho do seu coração é importante. Então eu preciso parar de usar máscaras para atingir e atender o meu próprio desejo. A gente sempre ganha de forma secundária, quando deixa o outro decidir. Só que aqui a sensação é que essa cobra, que parece que é dele, ela vai enforcar ele mesmo. Então eu me deixo enforcar, eu me coloco em situações e cenários só para que tudo fique harmônico. Então a minha dor fala: deixa de usar essa máscara. O momento da infância que te machucou e que você quis atender a expectativa dos outros, que é normal na infância a gente querer agradar os pais, agradar quem está ali cuidando de mim. Só que hoje esse passado precisa ficar para trás. Eu preciso ser mais autêntico, porque quanto mais autêntico eu for, mais pessoas e situações equilibrados com o que eu sou nesse momento eu vou atrair. Então deixar no passado a conduta de agradar a todos. Se eu estou agradando todos, eu estou desagradado. Eu não estou feliz com isso. Então o que eu preciso fazer para não me desagradar e de alguma forma entender que quem fica ali comigo, mesmo quando eu digo não, são as reais pessoas que devem continuar comigo. Ou as pessoas que quando eu digo não, elas ficam aborrecidas e cortam relações comigo. E essas pessoas eu estou tentando atender, ora, mas elas não têm essa mesma reciprocidade comigo quando eu digo não a elas. Então não está equilibrado. Então preciso trazer esse equilíbrio para a minha relação, de entender que quando eu falo não e deixo de ser político, eu também estou selecionando as pessoas que estão à minha volta. E aí eu vejo quem de fato é meu amigo, o familiar que torce por mim, ou ele torce por mim porque eu digo sim. Essa é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. Quarta e última pergunta, para tentar trazer esse sentimento aqui para esse momento é: o que eu ganho? Porque mesmo que seja uma falsa sensação de segurança, ao continuar repetindo esse padrão, essa escolha, eu me magoo. Então o que eu estou ganhando quando eu fico trazendo uma falsa sensação de segurança ao continuar repetindo esse padrão? A carta do momento da colheita. Eu fico esperando que esse momento se aproxime. Eu acho que estou colhendo boas frutas, mas na verdade elas não estão prontas para mim. Elas não estão prontas para a colheita. Eu estou colhendo ela ainda verde. Por quê? Porque a minha falsa sensação de segurança é que a árvore está cheia, então chegou o momento de colher. Nem sempre. Elas podem ainda estar amadurecendo.
Então, o tempo que eu tenho escolhido aqui para mim é como se eu não tivesse o time das coisas, daquilo que eu preciso. E aí eu fico vendo uma imagem que não está refletindo o que de fato aconteceu. E aí, numa outra energia para ter esse momento da colheita, eu preciso saber o que eu estou plantando. Eu estou plantando sensação de segurança, repetindo os mesmos padrões, só porque eu já conheço aquela dor. Não é confortável para mim não, mas eu já conheço aquela dor. Ou eu estou pagando agora o preço de ser quem eu sou. Aí sim eu vou fazer uma boa colheita, porque eu estou escolhendo. Eu agora decido, eu sei dizer sim e sei dizer não. Então o que eu ganho é uma boa colheita. E o que eu não ganho se eu continuar a usar essas máscaras, se eu continuar a não ouvir o que eu quero, se eu continuar atendendo esse padrão de segurança que me deixa super desconfortável? Eu vou apenas ter uma sensação falsa de ilusão que essas frutas estão prontas para mim. O outro que está ali, fazendo uma associação, né? Para você entender como funciona na prática. Aquele outro que está ali, a amizade, a relação permanece, mas de fato não tem amizade ali. O outro só permanece na sua vida porque você diz sim, porque o outro consegue te usar, porque o outro tem benefício de alguma forma. Então, se eu não disser não, eu nunca vou fazer um filtro de quem de fato está do meu lado e respeita a minha decisão. Então, aqui existe uma falta de sensação de que eu estou colhendo, você não está. Você está mantendo pessoas do seu lado que estão ali, de alguma forma, sugando de você um benefício próprio. É uma falsa sensação de amizade, de relação. Nessa relação que eu não sou, ou que eu não posso ser quem eu sou, é uma falsa sensação de que há amizade, mas apenas um comodismo, tanto da minha parte de permanecer num lugar que eu não sou realmente aquilo que eu gostaria de mostrar, porque na verdade eu estou usando máscaras, mas eu permaneço ali porque eu não quero ser o rebelde, né? Eu não quero ofender a minha família, nem deixar ninguém triste. Mas e eu? Onde eu fico nessa história? Quando eu vou de fato colher aquilo que eu estou pronto e que eu plantei? Quando eu tiver coragem de colocar as minhas vontades e necessidades para todos. Porque eu vou saber que quem vai permanecer ali são pessoas que me aceitam. Essa pessoa que está de cabeça para baixo, ela está tentando ver a vida de uma outra forma. Como você vai se permitir isso se você está sempre usando máscaras e dizendo sim quando você quer dizer não? Então existe um pedido daquilo que vem aqui à tona de forma consciente nessa mesa, dizendo que a politicagem, que dizer sempre sim, que não sentir com o meu corpo aquilo que eu quero viver, eu vou ter sempre uma falsa sensação de que vou colher. Eu não vou. Quando eu estou fingindo ser quem eu não sou. As pessoas que estão ali, as amizades, familiares, não são de fato as pessoas que gostam e torcem por mim. Elas estão ali porque eu digo sim. Então preciso olhar para a vida com esse olhar. O que eu não estou enxergando agora? O que eu preciso compreender? O que eu preciso acessar? Então existe uma necessidade de eu curar as minhas feridas, de entender que aquilo que rege a minha escolha agora não acontece do dia para a noite. E isso é natural, tá? A gente vai aprendendo a fazer isso aos poucos. Mas olhar para a dor já é um primeiro passo. Então você precisa começar a entender. Poxa, eu não estou feliz com as minhas escolhas. O que está acontecendo? E aí você olhando para essa insatisfação é o primeiro passo para você se libertar. E lembre-se que mesmo sendo esse pendurado aqui, significa que essa estagnação também traz a iluminação. Você parado tentando olhar a vida de uma outra forma, você também consegue começar a entender que parte da descoberta vai vir desse momento, porque a pessoa que está de cabeça para baixo, ela está desconfortável. Então você começa a sentir uma dor, um leve desconforto e não entende o porquê. Então agora você tem a sensação de que você precisa descobrir o seu poder, que está aqui agora, de reescrever a sua história de forma mais leve, consciente, com amor próprio, acolhendo a sua própria jornada. E assim você vai ter a sensação e o resultado real de uma colheita que você agora sabe que as suas escolhas não só estão alinhadas com você, mas as pessoas que ouviram você dizer sim e não estão ali com você para esse momento da colheita, que agora vai ser real, porque agora você diz o que você quer. Então, para a gente tentar entender esses sentimentos e emoções, eu trouxe exercício
que você pode fazer como se fosse um ritual, e depois eu vou tirar os florais que podem te ajudar a começar a olhar para essa situação emocional de uma outra forma, te ajudar nesse processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um exercício que é como se fosse um exercício terapêutico chamado a Carta da Emancipação. Então, aqui vai ser um ritual emocional que você pode fazer que vai te ajudar a entender um pouco melhor essas emoções, tá? Então, você pode pegar um papel, algo recente que você sabe que aconteceu e que tem a ver com alguma ferida antiga. Por exemplo, aceitar alguém que trate você de uma forma ruim, alguma autossabotagem profissional que você possa ter feito. Então, para você anotar nesse papel em branco, você vai escrever o seguinte: de onde vem essa dor? Quem eu estava tentando salvar, agradar ou combater quando fiz isso, quando aceitei isso? E deixe as memórias virem, tá? Sem julgamento, só para que você comece a sentir de onde está vindo isso. E leia em voz alta a seguinte frase: eu vejo a minha ferida e eu honro a minha história, mas me desligo da obrigação de repetir esse sofrimento. A partir de hoje, as minhas escolhas pertencem ao meu presente. E fale essas palavras como se você estivesse rompendo com essa dor. Então, quando você vê a sua ferida e honra a sua história, como se você fizesse esse ritual de se desligar dessa obrigação de repetir esse sofrimento. E a partir de hoje você sabe que agora então escolhe seus caminhos. As escolhas, elas têm mais a ver com o que você gostaria de fazer, sem tentar atender, né, o que as pessoas esperam de você. E aí, depois que você fizer esse ritual, você pode queimar esse papel, sempre tendo cuidado de onde colocar esse papel para poder queimar. E quando você puder, nesse momento que você olhar para esse papel pegando fogo, que você mentalize que aquela dor está sendo transmutada em sabedoria. Então, esse momento vai te ajudar nesse pequeno ritual de você escrever esse papel. Se você quiser, você pausa o vídeo e escreve como vai acontecer nessa ordem que eu falei. Pegar o papel, escrever as informações que te vêm à mente sobre essa ferida. Depois você, podendo queimar esse papel num lugar seguro, e coloque fogo nesse papel, e quando você olha para ele pegando fogo ali, né, se dissolvendo, que você possa falar aquela afirmação, repetindo as palavras e fazendo uma visualização que tudo aquilo está sendo transmutado, que toda aquela dor, ela de alguma forma está sendo transformada em sabedoria, tá bom? Eu vou agora tirar os florais. Separei alguns que tem a ver com essa dor e deixei mais um para a gente sortear aqui, que podem existir medos que a gente não esteja conseguindo enxergar. E separei aqui alguns para falar para vocês. O primeiro foi esse floral, Centauri. Ele é indicado para pessoas que estão agora precisando ter força, positividade, realizar aquilo que está na alma, né? Que são aqueles pedidos que a gente começou a fazer com a carta. A primeira que saiu da harmonia, falando que eu preciso ouvir o meu corpo. Então esse floral vai te ajudar a você pedir as coisas que você quer sem culpa, de você poder aceitar alegremente que é merecedor ou merecedora das bênçãos, a sustentar as suas opiniões, mesmo que isso seja uma divergência com pessoas que você ama, a manter a sua individualidade, a servir de forma calma, principalmente a si mesma, e a se manter à parte quando necessário, ou seja, colocando limites importantes aqui para que você comece a seguir mais o chamado do seu coração e deixar aquela necessidade das pessoas que não vai ficar mais em seu plano. Agora vai vir primeiro a sua vontade, aquilo que ressoa com você, e depois, se você achar pertinente, você pensa no que poderia ser melhor para o outro, porque a gente também se relaciona com pessoas que a gente gosta, mas a gente só não pode se atropelar. O segundo floral que eu separei foi esse floral, chamado Honeysuckle. E ele fala o seguinte: ajuda a quem traz o seguinte sintoma: apego ao passado e nostalgia. De alguma forma, as pessoas que estão desgastadas, envelhecidas, que estão se sentindo inadequadas e tristes, sabe? Então, esse floral vai ajudar. O terceiro floral que eu separei é esse floral, Chestnut Bud. Ele é indicado
para quem sente que tem repetido os mesmos erros inúmeras vezes. Então, esse aqui é o floral principal desse tema, dessa leitura que eu trouxe aqui. E ele vai te ajudar com os seguintes sintomas: repetição de erros, elaboração lenta, aprendizagem deficiente, como se você estivesse somatizando uma lentidão na sua vida. Inclusive, às vezes você se sente com memória fraca. Então, esse floral vai te ajudar nesse momento, principalmente quem tem dificuldade com esse tema, né, de colocar as próprias opiniões, de ter uma sensação de que está repetindo feridas passadas. Eu vou tirar aqui mais um, que pode ser de algum medo que possa estar compreendido ainda, né? E que possa vir aqui como auxiliando esse momento com esse tema. Saiu esse floral chamado Rock Water, e ele é indicado para pessoas que se encontram numa forma mais rígida na maneira de viver, na maneira de olhar as coisas. Então, sintomas principais que esse floral pode ajudar: quando você sente uma rigidez moral muito grande, quando você sente martírio próprio, quando você sente que está mais inflexível. Esses 4 juntos, eles vão te ajudar nesse momento. Volto a dizer, ele não substitui nenhuma medicação, eles ajudam de uma forma auxiliar. Então, esses florais não atuam sozinho. Eles podem ajudar junto à terapia, eles podem ajudar nesse trabalho de eu querer entender por que eu continuo agindo dessa forma. Então, em nenhum momento ele substitui medicações. É importante você continuar com tudo aquilo que seu médico passou. Isso aqui vai auxiliar você, né, de uma forma complementando aquilo que você já faz. E aí as informações sobre como manipular isso tá aqui na descrição. Nós trouxemos aqui 4 formas de olhar para esse tipo de ferida, para esse tipo de comportamento, trazendo um pouco mais à consciência aquilo que a gente precisa olhar, que a gente precisa ver, lembrando de situações que a gente possa colaborar de alguma forma com a sua vida. Trouxe aqui um exercício simbólico como um pequeno ritual para você fazer, que vai te ajudar a entender um pouco mais desse processo e liberar, né, como se fosse um ritual de despedida desse tipo de comportamento. Trouxe aqui para você 4 indicações de florais que possam te ajudar nesse tema. Se você sente que essa leitura ressoa com você, esses florais podem te ajudar de uma forma auxiliar, de uma forma terapêutica, colaborando com aquilo que você já faz. E agora, com o entendimento disso à mão, né, olhando para essas feridas dessa forma, com esses auxiliares, né, que nós vimos aqui, a gente entende que curar uma ferida rege não só as nossas escolhas, ele rege tudo na minha vida. E essas mudanças, elas não acontecem do dia para a noite, elas vão acontecendo devagar. E quando eu olho para essa dor, que é o primeiro passo que eu preciso fazer, de alguma forma eu já começo a me libertar disso. E aí essa carta do pendurado, ela traz que aquilo que eu começo a me sentir preso, aquilo que me trouxe até aqui repetindo algumas escolhas, acaba trazendo uma aura de luz ao redor dessa cabeça dele aqui, né? Como se isso estivesse trazendo uma iluminação sobre aquilo que ele precisa mudar. E aí você não está condenado a repetir o seu passado. Você tem, e aqui a minha ideia é trazer para você a consciência de que você tem o poder, aqui e agora, de reescrever a sua história com mais leveza, consciência e amor próprio. Acolha a sua jornada, entenda que tudo isso leva tempo para se modificar, e aqui foi só um cenário que a gente trouxe. Se você quiser fazer uma leitura mais aprofundada, de acordo com algo que você esteja passando, conta comigo. Eu trabalho com tarô terapêutico e vou ter um prazer enorme em te ajudar nesse momento. Aqui você não está sozinho, a gente acolhe a jornada de cada um. Eu espero que esse seja o 3º vídeo de muitos que ainda vão vir. Então agradeço vocês estarem aqui comigo. Até o próximo Tarô e Psique. Um grande beijo a todos.